Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. O tema da mensagem, por que nós estamos aqui? Já parou para pensar sobre esse assunto? Qual é o real propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida? O fato de termos sido por Ele criado e estarmos aqui é algo que nos leva a pensar sobre esse assunto. E para além de nos levar a pensar sobre isso, eu quero que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos o propósito dessa mensagem. Escute isso, por favor. É um tema que traz um questionamento, mas também eu tenho ensinado isso para vocês, que quando nós ouvimos e entendemos a palavra de Deus, tenho ensinado isso na reunião dos homens, e aprendemos a verdade, nós somos colocados diante de duas situações, diante da bênção e diante da maldição. E Deus exige que nós tomamos uma decisão, o que fazer, qual caminho vamos seguir, o certo ou o errado. Então nós, os pastores da Igreja Moriá, temos a responsabilidade não de manipular ninguém da igreja, mas de ensinar a verdade. E você, com ela na sua posse, você faz dela o que você quiser. Quem está aqui diz amém. Deus abençoe, Wagner, por sua vida. Prazer te ver. Amém. E eu quero fazer essa menção para os irmãos, porque cada dia que nós aprendemos a palavra de Deus, e a Bíblia nos ensina uma coisa, eu já até estava falando com o pastor Gil, quando ele me ligou, a diferença de uma pessoa que é considerada pela Bíblia de ignorante. Ignorante é o que não conhece. Não é aquela pessoa chula, da roça, grosso, não é isso. Ignorante por falta de conhecimento. A Bíblia chama quem não tem conhecimento da verdade, da palavra, de ignorante. E os que têm conhecimento da verdade e faz errado, a Bíblia chama de ímpio. Vocês estão me entendendo? Então, enquanto você estava na ignorância, sinceramente, por mais que seja uma posição confortável, ela dói menos. Mas a partir do momento que você conhece a verdade e opta por fazer errado, a Bíblia taxa como ímpio. E os que são ímpios, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo com o diabo e com os seus anjos. Então é uma decisão que muda o nosso destino. Ter conhecimento da verdade e praticar o certo, ter conhecimento da verdade e praticar o mal e ser considerado ímpio, pelo que diz na palavra de Deus. E hoje eu trago esse questionamento a vocês, por que nós estamos aqui, estruturado no livro de Gênesis, do capítulo 1, a partir do verso 10, 11, 12, nós vamos ler, e quero que vocês meditem no que nós estamos lendo aqui. A porção seca Deus chamou de terra, e o juntamento de água Deus chamou de mares, e viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então o texto que nós lemos, ele faz menção de uma criação de Deus com um propósito. Vocês estão entendendo? Deus criou todas as coisas, separa as águas e chama aquele monte de água, Deus chamou de mares. E disse Deus que a porção seca deveria aparecer, e ela surgiu, porque a terra, a Bíblia fala no início que ela não tinha forma. Ela era vazia, era uma espécie de uma coisa desorganizada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e estava numa espécie de incubadora com o movimento que o Espírito de Deus fazia, e isso começou a gerar vida, onde Deus profere a sua palavra, que era o próprio Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de João que sem Ele nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo que foi feito por causa de Jesus. Quando Deus falava, Jesus era o verbo, e a palavra de Deus fazia com que as coisas, que no caso era Jesus,
as coisas se tornassem a existir ou tomassem forma. E Deus, olhando para aquilo, Deus vira para as águas e as organiza e chama de mares, e Deus chama aquela porção seca de terra. E Deus olhou tudo aquilo, achou que estava bom, e dá uma ordem que deveria aparecer a relva ou a erva, e aquilo aconteceu. E Deus dá uma ordem à terra, que ela deveria produzir árvores, e disse para a árvore que nela deveria ter fruto, e disse para o fruto que nele tinha que ter semente, e disse para a semente que ele deveria cair na terra, e deveria fazer o mesmo ciclo, e isso se fez desde a fundação do mundo. Quem está me entendendo? Ou seja, todas as plantas, todos os animais sabem por que eles estão aqui. Nenhum deles dizem para Deus que não vão produzir. A semente cai na terra, mesmo que uma ave. Eu estava com o Cindy Clay essa semana, sábado nós fazendo trilha, e com o Rafael, e a gente para em lugares que tem nessa serra aqui, paradisíaco. E nós estávamos com muita fome. Eu acho que eu estava igual os valentes de Davi, que comeu o pão da preposição, irmão. E nós paramos diante de uma plantação, segundo o nosso guia, tinha uns 50 pés de goiaba de todas as espécies, que o homem não plantou. Doce, vermelha, branca, amarela, várias espécies. E nós fizemos a festa. E aí nós estávamos falando sobre isso. Quem plantou aquelas árvores ali, aqueles pés de goiaba? Nós sabemos que foram as aves, porque eles comem a semente. No intestino da ave, ela recebe uma espécie de fertilização, e as aves defecam, e onde ela cai, ela brota, produz uma árvore, que produz um fruto, que tem semente, segundo a sua espécie, e essa semente, quando o fruto apodrece, cai na terra, torna a nascer, e cumpre o propósito que está em Gênesis capítulo 1, verso 10, 11 e 12. Vocês estão entendendo? Aí, tudo isso muito bonito, cientificamente é fácil de compreender, mesmo que uns evolucionistas e pregam dizendo que não é assim, que não foi Deus que fez, que houve um Big Bang, uma baita de uma explosão, e as coisas surgiram, e nós não acreditamos isso, e nem os nossos investigadores, né? Acreditam que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Passado Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Salmos, e chegamos em Mateus. Jesus já nascido, homem, profeta, discipulador. No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, se vocês quiserem abrir, nós encontramos Jesus diante de uma árvore que deveria cumprir o propósito pela qual Deus a destinou. E o verso 18 do capítulo 21 de Mateus diz que de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Jesus teve o quê? A Bíblia diz que a fome de Jesus, quando você lê em outro verso, alguém chamou Jesus, ele disse: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Entretanto, lá em Apocalipse, a Bíblia fala também que eu tive fome e não me deste comer. Esse tive fome e não me deste comer significa, eu tive um desejo que você cumprisse o propósito. Pastor Ed pregou isso hoje de manhã, que você cumprisse o propósito que eu te destinei, e você não cumpriu, você não alimentou a minha fome, que é fazer a vontade do meu Pai. Foi isso que Jesus disse. A minha fome, o meu alimento é fazer a vontade de Deus pela qual Ele me destinou. Enquanto nós não fazemos a vontade de Deus, nós estaremos diante do juiz e Ele dirá: eu tive fome e você não me deu de comida, de beber, de comer. E há aqui sobre nós uma responsabilidade. Por que o Senhor permite que estejamos aqui? E de manhã cedo, quando Ele voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E imediatamente a árvore se secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Um pouquinho mais à frente, Evangelho de Lucas,
capítulo 13, o verso 6, nós encontramos outra história relacionada a Gênesis. Versículo 6, capítulo 13 de Lucas, verso 6, Jesus conta uma parábola, dizendo que um certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha, e outra vez foi buscar nela algum fruto e não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira. Quanto tempo que ele ia? E eu não acho. Aí ele dá uma ordem dizendo: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois o Senhor manda cortar. Amém? Deixa eu fazer um resumo para você entender. Gênesis diz que quando Deus criou a árvore, ela tinha um propósito, de crescer e gerar um fruto. Dentro do fruto tinha que ter semente, e as sementes têm que cair na terra e tem que germinar. Aí nós encontramos 2 histórias que Jesus conta de 2 árvores que decidiram ser diferentes. Elas estavam na terra, sim ou não? Uma delas estava à beira do caminho, e essa é a que mais me chama a atenção, porque a história da figueira que estava à beira do caminho, se você ler um pouquinho atrás, você vai ver que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Betânia. Betânia significa casa de figo, ou seja, é a terra onde tem figo. Jesus sai da cidade que tem figo e para na beira do caminho para procurar figo. É a mesma coisa de você sair da padaria com vontade de comer um pão e para em um outro lugar e procura um pão fora da padaria. Vocês estão entendendo? Jesus sai da terra do figo, uma cidade que produzia isso. É como Ouro Branco é conhecido como a terra da batata, lá era conhecido como a terra do figo. Jesus sai de lá, para a beira do caminho, encontra uma figueira. Jonathan, baixa só um pouquinho, filho. E diz assim, procura na figueira, não encontra um figo. E ele agora vira para ela e diz: nunca mais ninguém vai comer figo de ti. Fruto. O verso a seguir diz que os discípulos ficaram assustados, porque imediatamente a figueira secou e não produziu mais. A mesma história contada por Jesus é de uma forma diferente mostrada quando uma outra figueira é encontrada no meio da vinha. E no meio da vinha ela não tinha motivo para não produzir. Por quê? Porque tinha um vinhateiro que cuidava da plantação e adubava, repreendia as pragas, que logo beneficiava a figueira. Porque quando o adubo era lançado nas parreiras, onde estava ali a uva, né, a planta da uva, automaticamente a parreira, os adubos lançados beneficiava a terra, e ela caía também aos pés da figueira. E 3 anos seguidos o dono da vinha foi procurar figo e não encontrou. E ele disse: espera aí, tem uma coisa errada, eu venho aqui durante 3 anos seguidos, eu não encontro nada, eu invisto em preparação da terra, eu invisto em cuidado, você está aqui o tempo integral, e ela não quer produzir, corta e joga no fogo, destrua. Por que ela está inutilmente ocupando a terra? Aí encontra uma pessoa que decide protegê-la, e diz assim: Senhor, vamos fazer um acordo, me dê 1 ano para eu cavar mais, e para preparar um pouco mais a terra, e quem sabe o ano que vem o senhor vai voltar no 4º ano e encontrará um fruto. E se porventura o ano que vem o senhor não encontrar, então o senhor corta e jogue fora. Observa que parece que Jesus, nas suas histórias, ele tinha algum problema com a figueira. Ou não gostava de figo, ou não gostava de figueira, porque ele queria amaldiçoar, outro ele queria arrancar. E parece um Cristo maldoso com coração duro. Não é isso que nós encontramos na real quando explicamos essa parábola. Então o que eu quero que vocês entendam, Gênesis é muito claro com o propósito, sim ou não? Quem está entendendo?
Vocês estão aqui? Então Gênesis é muito claro. Planta tem que produzir fruto. Ok? Fruto tem que produzir semente. Semente tem que cair na terra e tem que germinar. Não cumprindo esse propósito, só tem dois caminhos. Um, amaldiçoado, fica lá seco, murcho, não serve para nada, ou será arrancado e transforma em lenha, pelo menos para fogo serve. Agora o que eu quero te fazer entender nessa noite. Jesus exatamente viu que havia aqui alguma coisa que ele havia fugido do controle. Pastor, o que tem a ver isso com a igreja, com pessoas e com crentes? Muita gente nós perguntamos se ele sabe o propósito de Deus para a vida dele, ou por que ele está nessa terra. Uns querem morrer, outros querem, ou vivem sem saber o seu real propósito, e o tempo passa rápido e as coisas estão acontecendo, e o ciclo natural das coisas, ano após ano, até nós voltarmos para a terra de novo, ou sermos arrebatados, e muitas coisas, muitos frutos estão sendo deixados de serem produzidos e cumprir o seu propósito. Isso significa que infelizmente, eu por mais que doa em mim transmitir isso para vocês, eu preciso falar. Existe muita gente inutilmente ocupando espaço. Uma pessoa inútil que ocupa o espaço é aquela que conscientemente sabe por que está ali e decide não produzir. Eu falo isso e eu posso exemplificar. Eu tive um pai, Manuel Paz, e me alegro muito porque o pai já tem... Quantos anos tem que o pai faleceu, Alda? 12 anos. Que o pai faleceu. E cada vez que eu encontro alguém, porque eu não tive a oportunidade de viver com o pai. Em 89, acho que foi em 89, nós mudamos para Ouro Branco. 91 eu comecei a trabalhar, já tinha 16 anos, 91, exato 16 anos. E comecei a trabalhar e a vida seguiu. O pai foi transferido como pastor para a cidade de Congonhas para plantar uma igreja. E dessa época eu nunca mais tive a oportunidade de voltar a morar na casa do pai. Só para os irmãos entenderem como isso funciona, eu fui em Ouro Preto comprar um equipamento essa semana e na volta tinha um jovem dando um sinal pedindo carona, escrito Ouro Branco, e eu, de longe, eu reconheci a face dele, mas não sabia quem era. Parei o carro e eu não sou de dar carona para ninguém, muito raro. E aí quando ele entrou no carro, eu disse para ele: jovem, eu te conheço de algum lugar. Ele falou assim: eu também te conheço, eu sou o pastor da Moriá. Eu falei: amém. Então entra aí, vamos embora. Eu perguntei: como é que você está? Ele falou: eu estou bem. Eu falei: se você é da Moriá, eu não te conheço. Você não está indo lá? Ah, tem um tempo que eu não vou. Eu falei: quantos anos você tem? Ele disse: eu estou com 19. Eu vim fazer um teste aqui. E é o meu primeiro emprego aqui em Ouro Preto, consegui um emprego. Eu falei: que bom, rapaz. E a gente veio conversando algumas coisas de Deus. E aí eu volto a contar a história do meu pai. Sábado, ontem nós estávamos na trilha. E tinha uns lá muito ruins, né, pior do que eu, que levaram muito tempo para vencer um obstáculo. E coincidentemente nós ficamos parados esperando e começamos a falar com um rapaz que não é de Ouro Branco, a gente conversando, e aí ele disse: as pessoas estão se chamando de pastor, você é pastor de qual igreja? Eu disse: da igreja Moriá. Ah, minha irmã foi no retiro que vocês fizeram lá. Aí abriu uma brecha para a gente começar a conversar. Aí eu disse: que bom, quem é a sua irmã? Ele falou quem era a irmã e tal, falou que o retiro foi uma bênção. E eu disse: e você? Onde você vai? Ele disse: rapaz, eu não estou indo em lugar nenhum. E aí começamos a falar, e aí ele falou de onde ele era. Eu disse: o meu pai pastoreou lá. Ele disse: você é filho do pastor Manuel Paz. Aí surgiu uma conversa: eu conheço a Alda, conheço a Adélia, e o seu pai morou do lado da minha casa, foi um exemplo, foi uma bênção para a nossa vida durante o tempo que ele esteve lá. E aí ele contou a história do meu pai. Aí eu volto para a mensagem.
Porque se o pai não tivesse deixado cumprir o propósito de Deus na vida dele, 12 anos depois eu não tinha ouvido essa história. Tinha sido um homem que tinha crescido, não deu semente, pode ter dado fruto sem semente, lançado no fogo e acabou. Recentemente eu encontrei com um outro senhor que hoje é pastor, e ele disse: quem me ganhou para Jesus foi o seu pai. Tem muitos anos que o seu pai me ganhou para Jesus, hoje eu sou pastor da igreja tal, em tal lugar. Aí eu vejo que fruto tem que ter semente, e tem que cair na terra e gerar outra árvore, e dar outro fruto, e dar outra semente. Porque se isso não acontecer, o dono da vinha disse: você vai ter que murchar. Ou o dono da vinha disse: arranca ele e joga no fogo. Você vê uma outra parábola que Jesus conta da videira verdadeira, e ele disse: olha, meu pai é o lavrador, e ele corta os galhos, aqueles que não dão fruto ele corta e joga onde? No fogo. Por que que ele faz isso? Porque o galho que estava uma vez na videira recebe a vida, e se ele não é lançado no fogo e ele cai no chão, ele germina e produz por conta própria, sem estar ligado na videira. A uva, você não precisa de raiz, você pega um galho, se você deixar e cuidar da terra, ela produz sozinha. E Deus disse: se eu não exterminar isso, eles vão começar a dar frutos próprios. Foi o que aconteceu na época da Torre de Babel. A Bíblia diz que o Espírito de Deus reuniu o Espírito Santo e Jesus diz: vamos descer e vamos confundir eles, porque eles decidiram chegar no céu, e se nós não descermos e confundirmos, eles vão chegar ao céu. Deus deu ao homem um poder terrível, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal. Porque depois que ele pecou, através de Adão e Eva, a Bíblia diz que os olhos foram abertos, tiveram conhecimento do bem e do mal. Então o homem faz aquilo que ele quer. E o que eu quero que vocês entendam, que a outra figueira que estava fora de Betânia, isso tem uma representação muito forte para a nossa vida. Nós que somos crentes, nós temos, deve ser sério, que ligou ali, agora ligou aqui. Fazer igual aquele pastor lá que estava pregando, misericórdia, o cara atendeu o telefone, amigo seu, Daniel Magaia, você lembra dele? Trabalhou com ele, rapaz. Depois você pergunta para ele quem é, Diego. Amigo pastor Hélio. Irmãos, estava falando da figueira que estava fora de Betânia. Amém? Só retomar o fio da meada aqui. Aí Jesus encontra com ela fora da cidade de Figo e a amaldiçoa. Por que que Jesus fez isso? Não parece ser uma coisa tão ruim? Jesus não a amaldiçoou pelo fato dele estar fora do lugar. Isso significa aquelas pessoas que decidem andar sozinhas. Tem muita gente que acha que não precisa de ajuda. Eu já tenho maturidade o suficiente, pastor. As mensagens que o senhor prega, eu escuto, discuto, marco, remarco, mas eu já sei o que eu quero, o que eu tenho e onde eu quero chegar. E essas pessoas que são taxadas independentes, elas normalmente mudam para fora de Betânia. Betânia é como se fosse a igreja. Mudar para fora de Betânia não é o problema é mudar e não frutificar. Sair debaixo da bênção da igreja, que tem o propósito de adorar e cultuar o Senhor e proteger os que estão ali dentro, até que sair, pode, mas você vai ter que frutificar lá fora, ou então você será fulminado. Porque Deus não criou um povo, não plantou uma igreja através de Jesus, para que essa igreja fosse dividida, e que houvesse linhas de pensamentos diferentes. Ou será que estamos todos malucos aqui? Que estamos inventando histórias, interpretando do nosso jeito, sendo que a Bíblia é a verdade. O manual nosso segmento que pregamos, a palavra fala que temos que ofertar, ofertamos porque está na Bíblia. Nós cobramos a santidade porque a Bíblia diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. Nós não podemos estar na figueira e produzir manga. Nós não podemos estar na parreira e produzir banana.
O fruto é segundo a sua espécie, a nossa espécie é Cristo. Os nossos frutos têm que ser do Espírito. Nós não podemos produzir outro. E o que eu entendo com isso aqui? A decisão de deixar a cidade principal da responsabilidade de Deus sobre a nossa vida, coloca a nossa vida em risco. Os discípulos agora olham para aquela árvore e ficam assustados, diante de um Jesus que olha para uma pessoa que decide não produzir, e diz para ele, então se você não quer dar fruto, ninguém nunca mais vai comer fruto de ti. E aqui tem um tempo profético, escute isso por favor. Porque quantos anos a figueira estava no meio da vinha? Diga 3. Em 3 anos eu já ensinei isso aqui para os nossos alunos. Qualquer irmão tem que dar fruto. Aceitou Jesus, porque os discípulos em 3 anos e 6 meses se tornaram apóstolos. E foram responsáveis por plantar a igreja em todos os lugares praticamente da face da terra. Então tem muita gente que a gente procura eles para dar uma responsabilidade e diz, pastor, eu não estou pronto. Então, você não está pronto? Eu vou te dar mais 1 ano. Nós vamos investir em você, nós vamos cuidar de você, nós vamos pregar a palavra, nós vamos adubar a sua fé, nós vamos orar contigo, nós vamos ensinar a orar, ensinar a resistir Satanás. No ano que vem tem que dar fruto. Porque nós não fomos criados para ocupar espaço nas cadeiras em vão, irmãos. Deus não nos constituiu apenas para sermos mais um aqui. Deus nos constituiu como sacerdotes. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele em glória. Olha aqui para mim, entenda o que eu vou te dizer. Nós precisamos entender dentro deste lugar da família Moriá o que Deus quer de mim. Enfermos não podem estar aqui porque nós como igreja temos poder para curá-los. Tristeza não pode permanecer entre nós, porque nós como igreja temos o poder de trazer a presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz que na presença dele, a tristeza ela vai ter que saltar. Nós não podemos concordar que não haja profecia, porque Deus plantou entre nós o ministério profético. Nós não podemos concordar que não haja obreiros, que não haja ensinamento, porque Deus levantou entre nós homens e mulheres que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra e que estão aptos a dar frutos. Os irmãos estão aqui? Aí Jesus olha para aquela árvore e fala para ela assim, você sai de... É como se eu pudesse compreender um diálogo entre eles dois, porque Jesus não chegou lá matando a árvore sem primeiro dar a ela um direito de resposta. Você sai de Betânia, sabia o seu propósito, você vem para a porta da cidade, você cresce, dá um monte de folha, e durante quantas vezes Jesus passou ao pé daquela árvore? Não foi uma só. E eu acredito que muitas vezes ele tenha passado e olhado para ela, o ano que vem eu volto, o ano que vem eu volto, 3 anos, e no 4º ano ele vem e diz, olha, agora chega, ninguém mais vai comer fruto de ti. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ele assim, olha, a melhor escolha que nós temos a fazer hoje é permanecer em Betânia. Uma segunda coisa interessante que eu encontro aqui é a figueira que estava no meio da vinha. Olha o que isso representa. Ela estava no meio da vinha, e nós podemos chamar essa vinha de igreja. Talvez ela fosse uma árvore que não tivesse tanta força, não tivesse tanta experiência, não tivesse tanta sabedoria. Escute, Moriá. Mas uma coisa alegrou demais o meu coração, quando o dono da vinha chegou para arrancar, alguém chegou na hora e disse, não faça isso, por favor. Dê a ela mais 1 ano, mais uma chance. Aqui dentro tem pessoas que oram por você. Você pode estar faltando um pedaço, a tristeza tentando tomar a tua alma, mas uma vez por mês tem 12 horas de oração. Todo culto tem um grupo de intercessores. Toda reunião é pregada uma palavra de incentivo. Isso significa que o vinhateiro está dizendo, Senhor, dá a ele mais uma chance. O ano que vem ela vai frutificar.
Um dia desse o louvor vai estar cantando, o teu espírito vai tomar este lugar, ele ou ela será renovado, Senhor, dá a ela mais uma chance. Sabe o que eu entendo, irmãos? Por isso que a música que o Diego cantou e o Edgar repetiu aqui umas 30 vezes, dizendo: eu quero permanecer neste lugar. Diz para duas pessoas assim: aqui tem quem ora por você. Amém? Está doente, nós vamos orar, Jesus vai te curar. Está triste, nós vamos orar, Jesus vai te dar alegria. Está desempregado, nós falamos no púlpito aqui, o irmão fala com o outro fala com o outro, fala com o patrão, fala com o encarregado, todo mundo empregado. Nós estamos no meio da vinha, e no meio da vinha existe um viticultor, um agricultor, uma pessoa que cuida de nós. Às vezes dói, Mauro, quando tem que arrancar uma folha que está murcha. Às vezes dói quando tem que cortar um galho que está seco. Mas o propósito principal de estarmos dentro da vinha é que nós produzimos, tá certo? Produzimos frutos para que esse fruto possa agradar o dono da vinha. E quando Jesus olhar para mim e olhar para você, Ele possa se orgulhar, Deus possa se orgulhar, olhar no seu olho, olhar diante das nações e te chamar de filho de Deus. Amém? Eu, quando era criança, eu tinha vergonha de dizer que era crente. Eu tinha vergonha, porque era uma situação... Porque quando a gente tem vergonha de dizer que é crente? É quando você não é. Porque quem é não tem vergonha de dizer. O crente que é crente, ele tem convicções de quem ele é em Deus. E ele se orgulha em dizer o que ele é. Eu estava conversando com uma pessoa que está trabalhando comigo. E a gente estava conversando sobre Deus abrir os nossos olhos. Um dia eu fiz uma oração e disse: Senhor, abre os meus olhos. Porque eu estava igual Geazi. O profeta Eliseu falava e via os anjos, viam tudo, e eu não via nada. Eu disse: Senhor, abre os meus olhos. Quando os meus olhos foram abertos, eu desgramei ver demônios e legiões e via tudo. Aí alguém disse para mim: eu não quero que Deus abra os meus olhos. Por que que não? Ei, escute, Moriá. Você sabia que o maior medo não está em você, está em Satanás? Porque você não sabe o poder que tem, mas Satanás sabe o poder que você tem. Porque o poder que você tem faz com que ele esteja debaixo dos pés. A autoridade que há no poder que Deus te deu, que está no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos e diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, para expelir os demônios, para curar os enfermos, e praga nenhuma, mal nenhum, absolutamente nada te causará dano algum. Aí a gente fica com medo de pedir a Deus para abrir os nossos olhos, porque nós vamos ver demônio. Se isso acontecer, você agora vai se tornar não só um investigador, mas um expulsador de demônio. Amém? Aí você encontra lá, porque os seus olhos foram abertos e você vê um demônio. O que você vai fazer? Correr? Chamar o pastor? Não. Eu disse para vocês o que faz quando a gente conhece a palavra. Você tem duas escolhas: fazer o certo ou o errado. A Bíblia diz: se nós sabemos quem Jesus é, e se nós encontrarmos com o diabo e resistirmos a ele, o que ele vai fazer? Vai fazer o quê? Você não precisa fazer nada se não resistir, nem lutar você precisa. Davi e Golias, olha aqui, Moriá. Hello. Davi e Golias. Golias, um cara forte, bonito, preparado, lutando do lado errado. Qual era a estratégia dele? Uma voz de trombeta, uma lança. A Bíblia diz que a ponta da lança de Golias pesava cerca de 5 quilos. O escudo 17, a volta 17 quilos. Davi era uma pulga na mão dele. Uau! Davi olha de longe e diz: quem é esse incircunciso que quer afrontar o povo de Israel? Porque Davi conhecia o Deus dele. Quem é esse carinha, esse Zé Ruela aí, cabeção, cabeça de sexta-feira? Eu nunca tinha visto essa frase. Que quer enfrentar o povo de Israel. E aí,
Davi consulta ao Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus aposta dele. Ele pegou 5 pedrinhas, e aí a prudência. Olha aqui, Moriá. Ele sabia que ele ia matar da primeira, mas ele levou 5. Porque ele disse, eu não vou desistir. Se eu errar a primeira, eu jogo a segunda. Se eu errar a segunda, eu jogo. Na quinta ele cai. Mas que eu vou matar esse desgraçado, eu vou. Só que quando ele lançou a pedra, o Espírito do Senhor entrou naquela pedra. E foi como uma marreta na cabeça do gigante. Sabe o que eu estou tentando te ensinar? Você não faz ideia de quem você é e do poder que você tem. Agora hoje, nessa reunião, nós temos que tomar uma decisão para ter o nosso destino mudado. Chega de acharmos que somos coitadinhos, irmãos. Olha pastor, olha pastor. Não, para, ei, levanta a sua cabeça. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Nós somos o melhor que há na face da terra. Creia nessa palavra. Você foi cheio de poder e de autoridade. Não há absolutamente nada e nem ninguém, diz a palavra, que possa te resistir pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, eu preciso tomar uma decisão. Escute o que eu vou te ensinar. Deus não te capacitou com um dom de ouvir, porque tem gente que tem um dom para ouvir, para aconselhar, para você ficar parado. Use os seus ouvidos. Tem pessoas que precisam de falar, e existem pessoas que são capacitadas para poder ouvir. Existem pessoas que foram capacitadas por Deus para dar conselhos. Ô meu irmão, não vai por ali não, vai por aqui. Aí, normalmente isso cabe aos pastores, mas Deus nos constituiu como igreja. Nós podemos orientar, ajudar, apoiar, repreender se for preciso, como irmãos que somos. Deus não nos deu um dom para cantar, um talento para poder cantar, só para cantarmos em banheiro, não, irmãos. Nós fomos eleitos por Ele. E eu estava ali comentando com o Jonathan, escute Moriá, por favor. E o Hélio estava cantando isso. Vocês têm que ficar assim, sabe, deixar a sua mente entrar na presença de Deus para você entender isso. Olha aqui, Wellington, você estava cantando. O que os anjos veem? Vocês têm ideia disso, irmãos? O que eles veem para tirar a coroa e lançar aos pés do Senhor? Aí eu estava ali dizendo, Senhor, eu preciso ver isso também. E eu disse para o Jonathan, tirar a coroa significa, eu estou dando a minha glória para o Senhor, porque não há ninguém que seja merecedor mais do que o Senhor. O que eles veem? Você pode cantar um pedacinho? Cadê o Diego? Você, Wellington, se o Diego não estiver aqui. O Diego foi arrebatado de novo. Vai, Wellington, me ajuda. Olha só a letra. O que eles veem? Você tem ideia do que é isso? Eles fazem cantação. Canta de novo, vai. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem que os fazem cantação? Reflita nisso e cante com o pastor, vai. E o que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos veem e os fazem cantação? Só quero ver você. Aleluia. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Aí os discípulos vem Jesus dizer para aquela figueira, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Significa que nós temos que fazer uma escolha. Tudo que for cabido a nós como pastores, a mim, pastor Wellington, os nossos líderes,
eu te prometo diante de Deus e de vocês que nós vamos fazer. Isso significa, vamos cavar, vamos adubar, mas você precisa frutificar. Pastor, eu vou esperar o meu filho nascer. Pastor, eu vou esperar casar. Pastor, eu vou esperar aposentar. Pastor, eu vou esperar morrer, só se for. Irmãos, eu fui chamado por Deus e me arrependo muito, porque eu estava fora dos caminhos do Senhor por tanto tempo. Porque eu falo toda hora, por que Deus não me chamou quando eu tinha 16 anos, 17 anos? Eu só vou entender isso lá no céu. É tão bom estar aqui. Todos os domingos. Viajar para visitar as outras igrejas. Pregar a palavra de Deus. Cuidar dos departamentos. Liderar a casa do Senhor. Frutos, frutos, frutos e frutos que deem semente, semente segundo a sua espécie. Há um propósito de Deus para a sua vida, Moriá. Tem algumas pessoas que têm uma capacidade maior de raciocinar, de ensinar. Use o seu talento, use o seu dom para edificar a casa do Senhor. Tem pessoas que cantam como as aves, afinados como ninguém. Use o que você tem. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente fica assim inibido. Ah, pastor, mas já tem alguém. Irmãos, nós temos espaço demais para fazer aqui. Muita coisa para fazer. Muita. E ainda vai aumentar, e ainda vai aumentar. Amém? Você sabe cantar? Cante. Você sabe orar? Ore. Tem pessoas que têm uma facilidade de orar, Wellington. Você tem que fazer parte do grupo de intercessão. Tem umas que têm facilidade de aconselhar. Nós temos um grupo de integração na igreja. Faz parte dele. Tem umas pessoas que têm o dom de servir. Eu acho isso lindo. Não falam muito, mas o que você determina eles fazem. Eles colam o tapete que está descolado, eles trocam a lixeira de lugar, arrumam o jardim, eles trocam uma lâmpada que está queimada e não falam muito, mas têm o dom de servir. Todos nós temos que produzir, porque senão seremos trocados. Não há exceção, irmãos. Essas crianças envergonham muita gente aqui, porque eles são investigadores da Bíblia. Ok? Eles vão prosperar. Eles serão felizes no casamento. Eles serão ricos. Eles serão fortes. Não adoecerão. Porque são conhecedores do dono da vinha. Eles dizem, eu sei que se eu ficar triste ele me alegra. Se eu ficar oprimido ele me dá força e me levanta de novo. Me levanta do pó. Se eu começar a afundar ele vai me tomar pela mão direita. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas quem não conhece ao Senhor de verdade, fica ocupando espaço. Eu quero te desafiar hoje, tomar uma decisão de ser um crente verdadeiro. Quando alguém contar para você uma doença, ore por ele. Quando alguém estiver reclamando da vida, irmãos, nada acontece por acaso, tem propósito. Deus colocou essa pessoa ali, ela praticamente está falando para você, crente, me dá um conselho, eu estou perdido. Eu estou sedento de uma palavra de conselho, de um abraço. Até as brincadeiras que o Hélio faz aqui. Fala, como é que você falou hoje de manhã, que você é feio, como é? Que aquela também. Irmão, onde você arruma esses trem? O que é que você falou de manhã? Feio do gás. Aí chega um cara aqui que tinha um ano que ele não dava um sorriso. Aí o Hélio vem e chama você de feio do gás. Segundo a sua espécie. Tem gente que tem uma alegria contagiante. Ele chega no lugar, né, enche o lugar. Rapidinho, todo mundo é amigo, todo mundo quer abraçar, quer estar junto. Use o seu dom, o seu talento para edificar a casa do Senhor. Nós vamos ter revisão de vidas. Nós vamos ter o nosso encontro de fé. Nós vamos ter reunião de casais, reunião das mulheres, reunião dos homens, retiro dos jovens, como é que chama? Ancorados, louvor. Nós temos muito para fazer. Dá um toque no seu irmão e fala com ele assim: o que você está fazendo aqui, cara?
Ei, há um propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sou um zero à esquerda, você não é. Nós estamos aqui para somar. Amém? Se Deus encheu você o celeiro, uns têm mais, outros têm menos. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor dar do que? Deus te deu. Seja generoso. Use o seu carro para dar carona. Nós falamos sempre aqui no grupo de homens, não deixa uma pessoa ir embora a pé não, irmãos. Você já passou por isso? Você já foi daqui no 1º de Maio a pé? Daqui no São Francisco? No finalzinho, a última rua do Luzia Augusta, a pé? Pelo visto não foi, né? Porque a gente olha para a barriguinha de uns aí, que a pé não anda mais de jeito, igual eu, só ando de carro. Renato não pode falar nada, né, Renato? Então, vamos usar o que temos para glorificar o nome do Senhor. Quando Ele passar o ano que vem, Moriá, quando Ele passar o ano que vem, Ele vai olhar de novo essa vinha aqui. Eu estava assistindo um vídeo para poder pregar essa palavra. Olha aqui, Moriá. O Senhor que é dono da vinha, Ele chega para olhar os frutos, para ver na hora de colher. Procure na internet, vocês vão ver que coisa linda. Ele pega os cachos de uva, com licença que eu vou explicar para vocês, e Ele coloca a mão assim por baixo, puxa, com o maior cuidado, volta para o lugar, e Ele sabe se eles estão prontos ou não. E avalia toda a vinha e diz: isso aqui tem valor, com cuidado e com amor. Daqui a um ano, nós vamos ter 9 anos. Eu quero essa igreja forte. Porque se Jesus resolver em uma reunião passar aqui, até mesmo fisicamente eu creio que Ele pode fazer isso. Porque a casa é dele. E Ele vai olhar no nosso olho e vai encontrar algo para agradar. Eu quero crer no nome de Jesus que seremos nós os responsáveis para fazermos reuniões como fizemos hoje, onde a glória do Senhor esteja palpável no lugar. Isso depende de quê? De glorificarmos ao Senhor, de andarmos em santidade, de termos frutos para oferecer, de sermos leitores, investigadores da palavra, de cantarmos com alegria, de aplaudirmos com alegria. E aí, aquela oração que o Marcelo fez, nós vamos mudar a história dessa cidade. Me orgulho de fazer parte dessa família Moriá. Hoje o pastor Valdeci mandou no grupo de pastores uma foto que eles foram fazer um culto numa casa de recuperação. Você na foto vê a alegria das pessoas. Igreja, irmãos, tem um propósito, escute isso, tá? Vá visitar o asilo, vá visitar os hospitais, aconselhe o seu vizinho. É tão triste quando a gente sabe que alguém tirou a vida e que nós tivemos a oportunidade de ganhá-lo para Jesus e não fizemos. Por isso tem falado com os meninos, o Eduardo que está lá no kart, o Cindy Clay que está lá na trilha, o Itzo que está lá com o grupo de vôlei, de peteca, o esporte da igreja. Eu falei com eles, eu não quero que nós tenhamos um grupo só. Nós precisamos dizer, nós somos de tal igreja, nós servimos tal Deus, nós fazemos a diferença. Quando um fala um palavrão lá, um fica ajudando o outro, porque o velho homem quer manifestar toda hora. E aí se fizesse aquele sonzinho, converta, em nome de Jesus. Se eu falar, vocês me repreendem também. Amém? Somos santos e nós damos frutos aqui. Quem pode ficar de pé comigo? Eu vou fazer um desafio para você hoje, porque eu vou orar com você para a gente ir embora. A minha Bíblia diz que Isaac semeou e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode frutificar, sim ou não? Pastor, eu tenho tido dificuldade nisso. Você pode procurar o pastor Wellington, você pode procurar a mim, você pode procurar os seus líderes de departamento, você pode conversar com o seu irmão de banco aí, seu colega, e dizer para ele, olha, eu preciso frutificar, eu preciso da sua ajuda, fale comigo, me ajude. Eu amo tanto, irmãos, quando eu vejo pessoas, os meninos, hoje vocês tocaram, ainda bem que os outros pastores não vieram aqui, senão estava morrendo de inveja da Moriá.
Pensa nos meninos que tocaram redondinho hoje. Hoje vocês merecem os meus parabéns. Mas mandaram bem demais da conta. Eu estou feliz por eles. É no baixo, é na bateria, é na guitarra, no piano, e Diego cantando afinado. Foi até convidado para cantar na outra igreja, tão bom que foi. E eu deixei, mesmo sem falar nada. Amém? Nós podemos ser o melhor que há nessa terra. Eu quero que Ouro Branco se orgulhe por nos ter aqui. Isso não é prepotência, não é arrogância, é convicção. Diga para quem está do seu lado assim: eu sei quem eu sou. Diga assim: eu sei para onde eu estou indo. Amém, Jesus? Os nossos obreiros alinhados, os nossos cantores afinados, os nossos instrumentistas ensaiados, prontos, e vamos fazer o melhor. Dia 22 tem uma surpresa. Nós estamos juntos. Amém, Jesus? Eu quero desafiar você para nós orarmos. Pastor, ele vai me ajudar. Eu quero orar por você. Pastor, eu tenho essa chamada. Eu quero dar fruto. Não quero ser mais um. Eu não quero ser arrancado. Eu não quero ser trocado. Vem aqui, deixa eu orar por você. Nós vamos te ungir. E eu quero fazer o que a Bíblia mandou. Adubar se for preciso, arrancar as coisas que atrapalham, te fortalecer para você frutificar. Vem correndo que nós vamos orar por você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Venha. Cada um de vocês tem um propósito na vossa vida. Se você já frutifica, amém. Mas se não faz, você precisa dessa oração. Mudança de história, mudança de vida, mudança de propósito, mudança de direção, um novo tempo, uma nova história. Deus quer te dar algo novo hoje. A nossa decisão, eu falo sempre isso, muda o nosso estilo. Venha, venha, venha. Agora vocês que estão aqui, se tiver mais alguém, não se vergonhe, continue vindo, nós vamos orar por você. Vocês que estão aqui sabem para que Deus vos chamou. Vocês sabem o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês. Tem pessoas que receberam de Deus o dom de adquirir riqueza. Com facilidade consegue guardar, com facilidade consegue adquirir. Use o seu dom para o reino de Deus. Continue próspero, continue abençoado. Tem pessoas que são bons para aconselhar, para acolher, para abraçar. Tem pessoas que são tão bons para dar um abraço verdadeiro. A gente até vê na internet umas pessoas que põem, me dê um abraço. Pessoas que amam dar um abraço. E essa igreja é a igreja do abraço. Faz isso. Cubra o seu irmão de oração. Ajude ele. Vamos orar por vocês. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro nessa hora e abençoo a vida dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece a vida de cada um deles e para que o Senhor os escolheu e os chamou. A tua palavra me ensina que Isaac lançou a semente e no mesmo ano deu 100 por 1. Eles vieram aqui porque sentiram que precisam de fertilizantes da tua palavra, fortalecimento de ti, para que eles possam produzir conforme a espécie de cada um. E eu agora oro por eles e os abençoo na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus, para que tudo que esteja impedindo que eles venham frutificar seja mudado, seja tirado hoje em nome de Jesus. Senhor Deus, toca nessa mulher, abençoa a vida dela, Senhor, para que possa produzir e entender a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Poderoso é o Senhor. Escute uma coisa, Moriá, por favor. Quando nós plantamos essa igreja aqui, há quase 9 anos atrás, eu não me esqueço disso, porque eu creio em palavra profética. A primeira pessoa que veio na nossa igreja foi o cantor Marco Aurélio. Você já estava com a gente? Já? Você estava também, né, Cida? Está desde o começo.
Ele estava lá no culto e disse assim: pastor, Deus me deu uma visão que existia uma terra muito seca, e essa terra seca tinha muitas árvores também secas, e surgia uma água que nascia no meio daquela sequidão, e ela brotava da terra. Você lembra disso, Diego? E ia chegando nessas árvores que estavam secas, de maneira que conforme aquela água chegava, aquelas árvores voltavam a frutificar. E ele disse: eu perguntei a Deus o que é isso, e ele disse: o Senhor trouxe a igreja Moriá com um propósito para essa cidade. Eu nunca esqueci dessa palavra, tem 9 anos isso. E disse: existem muitas pessoas que são capazes, que são fortes, que têm que dar fruto, mas elas estão paradas. E Deus plantou vocês aqui para renovar essa geração. Uma geração profética, uma geração de um povo destemido, um povo corajoso que sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde estão indo. Queremos famílias restauradas, queremos casais de exemplo, queremos jovens cheios do Espírito Santo, porque nós sabemos porque Deus nos plantou aqui. Nós não somos fruto de nenhuma divisão. Deus pôs no meu coração para plantar essa igreja no Brasil quando eu cheguei, e assim eu fiz. Hoje ela cresceu, graças a Deus, aqui, e estamos em 4 cidades com Ouro Branco, e o propósito de Deus está se cumprindo através da nossa vida. Eu quero, assim como os nossos investigadores fizeram, pedir a vocês para que façam comigo um juramento nessa noite, se vocês concordarem. Você vai levantar a sua mão direita, todos, por favor, que concordarem. Quem não concordar, não faça. E diga assim: Senhor Jesus, hoje eu estou propondo que haja uma renovação no nosso acordo. Eu fui chamado pelo Senhor e para o Senhor, para que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida. Eu estou propondo que seja renovado o nosso acordo. Faça de mim a tua vontade. Diga assim: se for para pregar, eu vou pregar. Se for para cantar, eu vou cantar. Se for para ajudar, eu vou ajudar. Porque eu tenho um acordo com o Senhor. Diga assim: Senhor, daqui a um ano, eu tenho certeza que eu não serei cortado, porque tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer para produzir 100 vezes mais. Assim, eu estarei em tudo glorificando o nome do Senhor através da minha vida. Digam amém. Digam graças a Deus. Aplaudam o Senhor, que Deus os abençoe. Volte para o vosso lugar. Deus abençoe. Estenda assim as vossas mãos. Estenda assim as vossas mãos. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo. Oxalá que Deus nos abençoe. Que alargue as vossas fronteiras. Que a mão do Senhor esteja sobre vós. E que vos livrem do mal. E que essa seja uma semana de boas notícias para você e para a sua família. Boas notícias você ouvirá essa semana para você e a sua família. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
E as doces e benditas consolações e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas todos os dias das vossas vidas. Sabe por quê? Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Vamos cantar, vai embora, vamos cantar. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. E a vitória é de quem? A vitória é de quem? Pelo sangue. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Poderoso.